Quem não sente culpa? Psicopatas. Se no ambiente espiritual religioso não tem a culpa, acabou. Nunca mais você sentirá culpa. Vou fazer terapia para eliminar a culpa. Vamos trabalhar contra síndromes de culpa, complexos de culpa, manipulação a partir do complexo de culpa das pessoas. Viver atormentada ou atormentado pela culpa. Isso é claro que é errado. Não, mas eu não sinto medo de nada nem de ninguém. Eu me sinto com problemas nessa área. Isso é errado, se é ser temerário. Nós devemos sentir aquele medinho bom, o temor do sagrado. Um medinho bom que diz, aquele medinho, desencarna, não está na hora, né? Sentir um medinho, que bom, que interessante. Na minha casa de 20 anos, quando eu percebi que tinha problemas na área de sentir medo, então eu fui para situações limite em que eu sentisse medo. Então, entrei num brinquedo, um parque de diversões, que não queria de jeito nenhum. Eu não me recordo o nome, um que parece um prego, um martelo, e o martelo fica de cabeça para baixo, com todo mundo de cabeça para baixo. A minha pressão foi, senti receio, vou entrar. Por quê? Porque eu estou com medo, tenho que enfrentar, estou com receio. Não, era um aviso de que era perigoso. Então aquele pêndulo balança para baixo, então o organismo começa a se ajustar a pressão sanguínea para um vetor de força que aponta o sangue para as extremidades inferiores. Então quando a gente está completamente ajustado a isso, aquele instrumento, aquele aparelho se volta para cima e nós ficamos com o coração que está bombeando com toda a força para cima, quase arrebentando as artérias e veias no cérebro. Meu Deus, nunca mais me perdoem, o medo era um aviso, me perdoem. Eu me encolhi todo para poder tentar deixar a cabeça na horizontal, senti toda a pressão na cabeça, me perdoem amigos espirituais, foi errado, nunca mais eu cometo esse erro, e nunca mais fiquei enfrentando medo sem necessidade. Quando a gente enfrenta, quando aparecer uma situação difícil, agir com relativa frieza no sentido racional, de não nos empolgarmos, vamos agir com prudência, com bom senso. É interessante que se fala em Chico Xavier, no livro Paulo Estevão, que é o livro preferido de Chico Xavier. Aí, qual o livro que você prefere, Paulo Estevão? Que Paulo de Tarso, segundo Chico Xavier, Emmanuel, ao receber as cartas, ele ouvia, sentava-se com outras pessoas para ouvir as opiniões. Então, muitas vezes, as decisões importantes, eu faço a reflexão, converso com amigos e amigas, e depois ouvi os espíritos. O plano sublime de consciência funciona de modo parlamentar. Não há domínio, não há poder, no sentido de domínio. O que é poder? Responsabilidade. O que é pai e mãe? O que é ser pai e mãe? Vou lembrar o que eu disse recentemente. Atenção, 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 atenção. Principalmente pais e mães da minha geração, a gente está errando com a melhor das intenções. Atenção, atenção. Famílias, vamos usar um conceito bem corriqueiro. Famílias não são democracias. Sobremaneira se há crianças e adolescentes envolvidos. Perdoem as crianças e adolescentes que não estão aqui, estão na outra sala. Né? Crianças e adolescentes não podem ter voz de voto de comando como o pai e a mãe ou os adultos responsáveis por aquela família. É muito bonito, maduro da parte de pais e mães que dizem: vamos hoje ter uma tarde de lazer. O que vocês preferem? Vamos fazer uma votação. Mas a palavra de comando... E palavra de comando, função disciplinar é do pai ou da mãe, não só do pai ou só da mãe, assim como função acolhedora que a gente atribui à mulher, né? Acolhimento, amor, ternura, misericórdia, não é só da mãe, os dois têm a mesma função. Se falta no pai ou na mãe, no parceiro da parentalidade, essa parceria não termina nunca. É a responsabilidade por excelência da vida de uma pessoa que é pai ou mãe. Se falta a função acolhimento na mãe, eu sou pai, tenho que assumir. Eu sou o outro. Pai, não tem a palavra neutra, né? Em inglês tem parent, mas vem do latim, que significa pai, deu no mesmo. Mas eles não percebem que vem, que significa pai. Para eles tem um sentimento de neutralidade que nós não temos. Então, a mesma forma, muito comum na nossa cultura, a mulher percebe, o meu marido, que na verdade pode não ser mais marido, o pai das crianças, está muito focado no trabalho, falta a função disciplinar, aquela coisa do dizer, vou punir, etc., que a gente atribui a homens, né, os pais, quase sempre são as mulheres que cumprem essa função. O pai chega, deixa para lá, relaxa, deixa o menino brincar, né? Aí vamos quebrar horário, vamos transgredir as regras, e a mãe chega, hora da escola, todo mundo, a chata, né? Desagradável, costuma ser a mãe. Famílias não são democracias, são aristocracias. Manda quem deve mandar. Porque não é questão de ordem ou de domínio, é de responsabilidade. Responsabilidade fraterna, a responsabilidade de servir.
Eu sou pai e mãe porque eu sou o adulto, a adulta, sendo filhos biológicos ou adotados, adotadas biológicas, para servi-los, para cuidar delas, servi-los, cuidar delas e deles. Essa aristocracia distinta do passado, grandes seres de luz reencarnaram quando tínhamos menos mobilidade social e nasciam na nobreza, eram aristocratas, eram senhores feudais muito amorosos que entendiam, eu sou responsável por todas essas crianças, os servos do meu feudo. Houve rainhas e reis assim, foram minoria. Aí então dizer, não, vai dizer que não tinha interesse pessoal de poder. Às vezes tem um pouquinho de paixão de poder, não são santos ou santas necessariamente. Ou quando encarnam tem paixões humanas também. Mas algumas dessas pessoas realmente, quem disse que não há políticos que, apesar de gostarem, não gostam. Vai dizer que não está pensando no dinheiro, vai dizer que não está pensando no poder. Mas espera aí, qual a prioridade? Qual o propósito principal? O que está no coração dessa pessoa, só ela e Deus sabem. E dizer que todo um grupo está condenado, corrupto, todos os empresários são, todos os médicos são, todos os advogados aquilo, de novo, isso é provinciano, isso é medíocre. Dá vergonha, a pessoa tem que ter vergonha, não pode falar isso, porque simplesmente não é uma realidade. No mínimo, há exceções, pode ser até uma regra, mas há exceções, no mínimo. Mas não sempre é uma exceção assim, não. É porque estamos num mundo onde as pessoas são vistas como santas, se desempenharem um certo roteiro, tem um papel. Quando fizer elogio, negue. Nunca, faça sempre questão de não aparecer. Se houver oportunidade, diga, não, eu não. Se você for dizer alguma coisa, nunca afirme de forma segura. Jamais pareça arrogante. E então pessoas que são muito hábeis em dissimular enganam mais pessoas. Vivemos na época em que psicopatas inteligentes dominam todas as áreas da ação e do conhecimento humanos. Todas. Me perdoem se eu estiver generalizando. Eu quero dizer dominam, eles não são os únicos. Mas quem é prevalente? Por isso que não é generalização. Qual a maioria? Todos os postos de destaque, eu estou incluindo as lideranças espirituais. A maior parte de líderes espirituais ou religiosos da minha turma, a maior parte dos líderes políticos, a maior parte dos líderes acadêmicos, a maior parte dos líderes empresariais são ou psicopatas, ou próximo disso, antissociais, inteligentes. Porque é mais fácil subir na vida se você não tiver nem aí se está derrubando pessoas para chegar onde você quer. Não tem culpa. Não é que a pessoa seja perversa. Sadismo é outra coisa. Para ganhar eu tenho que derrubar. Eu derrubo. Aí essas pessoas sobem. E as pessoas mais compassivas e as pessoas mais íntegras são mal vistas.